capítulo 32º, título A Vontade e os Fluidos. Leon Denis inicia, então, da seguinte maneira. Com efeito, se as paixões brutais, sensuais, perturbam e obscurecem o organismo fluídico, num sentido oposto, os pensamentos generosos, as nobres ações, afinam e dilatam os fluidos perispirituais. Sabemos que certas propriedades da natureza aumentam com seu grau de pureza. As experiências de Crookes demonstraram que a rarefação dos átomos leva-os a estado radiante. A matéria, nesse aspecto sutil, inflama-se, torna-se luminosa, imponderável. O mesmo acontece com a substância perispiritual, que é um grau ainda mais quintessenciado da matéria. Rarefazendo-se, ganha aqui em flexibilidade, em sensibilidade, seu poder de radiação, sua energia vibratória aumenta um outro tanto e permite escapar às atrações terrestres. O espírito entra, então, na posse de sentidos novos, com a ajuda dos quais poderá penetrar nos meios mais puros, comunicar-se com os seres mais etéreos. Essas faculdades, esses sentidos que franqueiam o acesso às regiões felizes, qualquer alma humana pode conquistá-los, desenvolvê-los, pois todas possuem deles os germes imperecíveis. Nossas vidas sucessivas, cheias de labores e de esforços, não têm outro objetivo senão fazê-los eclodir em nós. Essa evolução paralela da matéria e do espírito, através da qual o ser conquista seus órgãos e suas faculdades, constrói-se e aumenta sem cessar. Mostra-nos ainda a solidariedade que religa as forças universais, o mundo das almas e o mundo dos corpos. Mostra-nos, sobretudo, que riquezas, que recursos profundos o ser pode criar para si através de um uso metódico e perseverante da vontade. Esta torna-se a força suprema, é a própria alma, exercendo seu império sobre as potências inferiores. O emprego que damos à nossa vontade sozinho regula nosso adiantamento, prepara nosso futuro, fortifica-nos ou debilita-nos. Não há nem acaso nem fatalidade. Há leis. Utilizar, governar umas, observar outras, eis o segredo de toda a grandeza e de toda a elevação. Os resultados produzidos em torno de nós pela vontade já perturbam a imaginação das pessoas comuns e provocam a admiração dos sábios. Tudo isso, entretanto, é pouca coisa ao lado dos efeitos obtidos nos meios superiores, onde, ao comando do espírito, todas as forças se combinam e entram em ação. E se, nessa ordem de ideias, elevássemos mais alto nossa atenção, não chegaríamos, por analogia, a entrever como a vontade divina, agindo sobre a matéria cósmica, pode formar os sóis, traçar as órbitas dos mundos, criar os universos? Sim, a vontade exercida no sentido do bem e conforme as leis eternas pode realizar grandes coisas. Pode também muito para o mal. Nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossas ações culpáveis corrompem os fluidos que nos rodeiam e o contato desses vai provocar mal-estar e produzir impressões desagradáveis naqueles que de nós se aproximam, pois todo organismo sofre a influência dos fluidos ambientes. De igual modo, sentimentos generosos, pensamentos de amor, de calorosas exortações, vão penetrar os seres que nos cercam, sustentá-los, vivificá-los. Assim se explica o império exercido sobre as multidões pelos grandes missionários e as almas de elite e a influência contrária dos maus. E podemos sempre conjurar, é verdade, por uma resistência enérgica da nossa vontade. Um conhecimento mais preciso das potências da alma e de sua aplicação deverá modificar inteiramente nossas tendências e nossos comportamentos. Sabendo que os fatos e os gestos de nossa vida inscrevem-se em nós, testemunho a favor ou contra nós, enviaremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. Aplicamo-nos desde agora a desenvolver nossos recursos latentes, a agir através de seus meios sobre os fluidos espalhados no espaço, de maneira a depurá-los, a transformá-los para o bem de todos, a criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos eflúvios viciados. O espírito que não age, que se deixa levar pelas influências materiais, fica fraco, inapto para perceber
as sensações delicadas da vida espiritual. Encontra-se numa inércia completa depois da morte e os campos do espaço não oferecem aos seus sentidos velados senão a obscuridade e o vazio. Dormir, acho que ele não fica até. O- Eu vou fechar lá e vou embora. Espera só um pouquinho. ok. Marisa, o microfone ligado. O espírito... Ah. Algum comentário, não? Não, é que a gente estava... A palestra agora foi sobre esse assunto, né? Sobre a vontade do espírito, tanto no recebimento do fluido como na doação, né? Caso vá doar. E como a vontade é que vai realmente fazer com que essa absorção de fluidos possa ter um efeito, né, positivo no indivíduo. É interessante notar também a questão um pouco mais acima das influências no ambiente, a relação que nós podemos utilizar com a questão do evangelho no lar, né? E transubstanciar energias de nós em nós e influenciando no ambiente e transubstanciando, fazendo a mudança, uma vez que a energia não tira uma, coloca a outra, há uma transubstanciação, há uma mudança, há uma transformação, aonde o ambiente começa a tomar uma outra conotação energética, claro, com a influência nossa. Não adianta fazer o evangelho no lar e faz o evangelho e não se muda nem um pouquinho de conduta, não se tem nenhum esforço. É uma coisa tem que fazer... haver uma mudança. Claro, claro. Que não é fazer prece, né? 5 minutos de prece e 23 horas e 55 minutos sem falar mal da vida alheia. Não adianta coisa alguma, né? Muda absolutamente nada. Mas é uma realidade. Leon Denis, claro que não entra neste detalhe do evangelho no lar, mas nem precisa, porque nós sabemos que da sua funcionalidade, da nossa ação sobre o ambiente, sobre as pessoas, etc. Tanto é que ele, se não me engano, ele não toca no aspecto dessa influenciação enfermiça de nós, inclusive com a nossa vibração desequilibrada, mantida por um longo tempo, não só nos enfermamos, como também influenciamos nas pessoas que sejam invigilantes do nosso relacionamento, a ponto também de causar enfermidade nelas, o que não é muito incomum. Tanto é que nós vemos, às vezes, determinadas pessoas enfermas dentro de um lar e a família enferma junto. Nós trabalhamos durante muito tempo com depressivos, com a parte de assistência espiritual ao depressivo, onde essas pessoas também eram atendidas por psiquiatras, psicólogos, etc., e cabia a parte também do trabalho de evangelizador, do trabalho da assistência espiritual, para que ele fosse efetivamente completo, né? Trabalhar dos dois aspectos. E era interessante, às vezes, ver que um desses pacientes, ele não só estava enfermo, como toda a família ao redor dele estava enferma, e, por vezes, a enfermidade dele aumentava muito pelo processo chantagista que ele promovia dentro do lar, não de maneira consciente, mas inconscientemente, e todo mundo ao redor ficava numa situação muito delicada em matéria de estar vivenciando a enfermidade do sujeito mergulhado nela. Né? Por isso que o médico não pode, de repente, fazer uma cirurgia no paciente que seja um seu familiar, né? Um filho, uma esposa, um marido. A sogra, às vezes, até pode, mas o fato é, a questão é que o emocional está envolvido, podendo, pela obviedade da situação e a gravidade do problema, podendo ele, de repente, falhar na sua atividade. Tem mais alguma observação? Então, vamos fechar aqui esse parágrafo. O espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades através de um uso constante, adquire forças novas. Sua visão abraça horizontes mais vastos.
os círculos das suas relações alarga-se gradualmente. O pensamento utilizado como uma força magnética poderia reparar muitas desordens, atenuar muitos males, procedendo através de evoluções contínuas, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade para os seres infelizes, os doentes, os perversos, os extraviados, poderíamos consolar, convencer, sustentar, curar. Através desse exercício, obter-se-ia não somente resultados inesperados para o melhoramento da espécie, mas dar-se-ia ao pensamento uma acuidade, uma força de penetração incalculáveis. Olha a beleza aqui do trabalho de vibrações em favor do semelhante. Né? De passes, de orações, qualquer coisa. Você tem que ter dar ao seu pensamento, através da vontade, essa força magnética para poder agir, né? Senão... É como ele fala aqui também um pouco, não sei se foi aí que eu vi, quer dizer, o mínimo que a gente faz, às vezes, quando vem ao centro, porque estamos passando alguma necessidade espiritual, é atrair os doentes que estão conosco a virem também, né? Então, Chico dizia, né, que a primeira caridade anônima que a gente faz é em busca de ajuda no centro espírita. E quando vai, traz o carro cheio de gente que estava lá só, né, na turma, vem a turma toda. É por isso que o Ronaldo está toda noite aí, né, Maria? Lógico. Ele já traz uma banda, aquelas de 20 lugares. Olha, eu vou começar a trazer cobertor e travesseiro. Ele é praticamente um Uber. Ayrton. Perdão. Vai lá. Ayrton. Fala aí. O que me chama a atenção, que eu acho muito interessante, primeiro porque eu me remeto a esse tempo, que é 1889, aonde você não tinha muito convicta essa ideia do pensamento sem energia, né? Tampouco a gente tinha muito claro como que esse pensamento, esse espírito, poderia influenciar na energia, e o brilhantismo de Leon Denis, e antes até de Kardec, claro que trazido esse conhecimento pelos espíritos, e que não foge à máxima de Cristo, que é com a fé remove montanhas, né? Mas ele conseguia esmiuçar dessa maneira tão fantástica e nos mostrando algo que ainda, talvez 90% da população, 90% talvez não, no Oriente muito mais, mas pelo menos 60% da população global deve ser completamente ignorante sobre a força do pensamento e sobre como que a gente pode influenciar o meio e as pessoas por através dele, né? Me chama a atenção esse brilhantismo do Leon Denis, né? Muito bem observado. Interessante, Ailton. Achei muito oportuna a sua observação, porque o conhecimento em relação a esses era praticamente empírico, né? E me remeteu imediatamente à condição da construção das faixas umbralinas, que são mantidas não pura e simplesmente pelos espíritos desencarnados, mas também pelo desequilíbrio no pensar, né, a invigilância no pensar dos encarnados, né, fazendo uma combinação, uma associação e, evidentemente, criando estruturas não só particulares, como grupais, né, de situações desagradáveis. Nós estávamos falando, não sei se você já havia entrado, antes de iniciar a nossa aula, nós falávamos a respeito da condição de pandemia e coisas do gênero. Quanto nós não podemos influenciar também na virulência, né, de determinados vírus, ou seja, transformá-los no sentido de dar muito mais potencial neles, através do que você acabou de colocar para nós, né?
quanto nós podemos, de repente, criar uma situação, aliás, fortalecer, de fato, nós estamos falando de vírus, podemos falar de qualquer outra coisa, mas da mesma maneira que nós conseguimos particularmente, não individualmente ou grupalmente, coletivamente, temos zonas criadas através do pensamento desequilibrado, o que nós não podemos fazer em relação, por exemplo, a bactérias e vírus, né? Eu me lembro de Emmanuel, no livro Leis de Amor, dizendo que a nossa mente é mais poderosa para criar enfermidades em nós do que qualquer vírus ou bactéria existente. Por que não a nossa mente não possa influenciar em determinados tipos de vírus, fazendo com que eles tomem maior poder de ação, né? Falando de vírus, pode ser qualquer outra situação. E quando você tem uma massa, você colocou 60%, eu arriscaria até um número talvez maior, quando você tem uma massa de pessoas invigilantes em relação à questão do pensar, junte esse material todo e olha o que é possível se originar daí, né? Sementes inteligentes, né? Criaturas inteligentes, mas ainda interessadas no atraso coletivo da evolução, não podem promover, tanto para encarnados quanto para desencarnados, situações desagradáveis, desarranjos, e desequilíbrios, por vezes, dentro da própria coletividade, promovendo guerra, promovendo enfermidades, etc., no sentido de atrasar, porque determinadas mentes se acham superiores a Deus, né? Primeiro que a grande maioria não o aceita, e segundo, aqueles que, porventura, possam achar que ele possa existir, pode se sentir até superior numa condição de fascinação por si mesmo. Muito importante a sua observação para levar as nossas reflexões nesse particular, e até lembrando o período que foi escrito, né? Sem o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo. Sim. E nessa toada me veio duas coisas na mente com a tua fala, né? A primeira é o próprio efeito placebo dos medicamentos, quando a gente faz, por exemplo, a gente não, né? Mas quando se faz, por exemplo, fase 4 de medicamento, onde tem o duplo cego, quer dizer, por que o medicamento placebo funciona? Né? Funciona porque a pessoa realmente quer que funcione, né? E eu, muito cético, dentro desse contexto, eu muito cético sempre, né? Certa feita, lá na Unimed, eu trabalhava com um oncologista direto, né? E eu falando com ele, falei assim, doutor Tebé, eu não consigo entender com o efeito, ele, um grande amigo, frequentar a minha casa, o efeito de Deus dentro do medicamento, porque eu sempre penso o seguinte, se você recebeu o medicamento, você vai ser curado. Aí ele me falou um estudo que eu perdi, eu preciso encontrar ele em algum lugar, deve estar, que ele me mandou, um estudo do quadro evolutivo de pessoas com câncer e como que aquelas que creem em alguma coisa, Deus, né, tem fé, elas reagem muito melhor ao tratamento, seja num tratamento sem a doença a partir do tratamento, ou seja, de uma melhora entre a doença, porque às vezes tem câncer que vão recidivar e tem uma probabilidade alta, mas esta pessoa vive melhor nessa doença. Então, como é a força do pensamento? E aí o segundo ponto, desculpa só emendar um no outro, Ronaldo, eu vi que você quer falar, mas só porque me chamou a atenção, e eu acho que tem a ver com o que nós falávamos na aula passada, sobre essa questão de pandemia e transição planetária, quer dizer, muitas pessoas remetem à pandemia, à transição planetária de uma maneira até muito leviana, né? E não que não seja, porque o Livro dos Espíritos fala que todas as pandemias, todas essas catástrofes servem para adiantar a evolução do planeta, né? Mas é uma resposta genérica, a gente não pode atribuir a um caso específico, um ponto, né, dentro do contexto como um todo, mas, sobretudo, a gente tem que imaginar que a transição planetária só vai acontecer quando a psicosfera do planeta mudar. Então, não é a pandemia ou qualquer outra situação, senão a
própria psicosfera individual e do planeta. Então, a gente atribuir uma situação qualquer, uma morte de alguém ou tal, por conta da pandemia, e falar que isso é transição planetária, é muita leviandade nossa enquanto espíritas. Nós temos que tomar cuidado que a única coisa que vai fazer, de fato, a transição planetária é quando a gente chegar num nível de psicosfera do planeta, vamos dizer assim, brincando, né? 51% melhor. E aí, então, quando 51% da psicosfera do planeta vibrar em mundo de regeneração e os outros 49% está em mundo de provas e expiações. Claro que eu estou falando um número genérico só para ilustrar, né? Mas é que a gente... Então, é isso, não é um ato sozinho, isolado, uma situação, né? Mas, sim, essa mudança. O Ronaldo vai falar? Humberto, tudo que nós acabamos de ler aqui, que Leon Denis nos traz, ele está de acordo com o mesmerismo, com os estudos de Mesmer e o magnetismo. É exatamente isso. Exatamente isso. É você enviar o seu desejo da cura, eu ordenar a reclassificação das células, o posicionamento, essa coisa toda. Agora, basta que nós tenhamos a fé e a certeza que isso será concretizado. Não apenas do passista, do magnetizador, mas também como do paciente, em querer ser curado. E é mais ou menos o que nós estávamos falando hoje aqui no Colab. Né? Eu vou ao lugar, a uma casa espírita, a uma igreja, a um hospital. Eu quero ser curado. Você está pronto para ser curado? Então, esse aí é o grande questionamento, entendeu? Mas isso eu não sei, Ronaldo, se o Leon Denis participava da mesma associação que o Kardec. Não, nem participava porque o Kardec morava em Paris. O Kardec era membro da Sociedade Mesmeriana de Paris, né? Por isso, a condição dele ter estudado e praticado 25 anos de magnetismo e ter dado continuidade, inclusive, nas obras, tanto na codificação como na Revista Espírita, até mesmo classificando o magnetismo como ciência irmã do espiritismo. Eu queria voltar um ponto na observação do Ayrton. Deixa eu só fazer um parênteses, Humberto, antes de você entrar ali, diga. Só para essa que o Ronaldo falou, só para, eu acho que talvez seja importante, não sei se o Ronaldo vai concordar comigo, mas eu acho que o mesmerismo está contido no espiritismo, mas o que o Leon Denis está trazendo é mais do que o mesmerismo, né? Acho que é uma parte, né, está contido aqui muitos conceitos, mas eu acho que o mesmerismo não entrava nessa questão do espírito, né, que o Leon Denis traz. Exatamente. Só para fazer assim. Sim, claro. Por isso que o Kardec faz a observação de que um seria a ciência irmã do outro, que faz todo sentido. Mas é interessante nas suas observações, quando você toca no aspecto dos efeitos placebo, porque nós também temos o efeito nocebo, que é o efeito de você dar algo, uma pílula de farinha, como é o placebo, e dizer, isso é veneno. E o indivíduo começar a passar mal, e se nada for feito, chegar até a óbito, ir a óbito. É tão interessante que, por exemplo, quando o tomate foi levado, né, foi levado para a Europa, os europeus, porque alguém tinha dito que o fruto, que era o tomate, era veneno porque era vermelho. Então, alguém comeu e passou mal, então os europeus do tomate jogavam o tomate fora e comiam os talos e as folhas, porque o tomate, por ser vermelho, era veneno. E porque funcionou em algumas pessoas com um efeito nocebo. O sujeito comeu, se sentiu envenenado e passou mal. Assistindo uma palestra de um dos médicos da Associação Médica Espírita, ele fez uma classificação muito interessante quando você toca no efeito da medicação. Ele diz que de 0 a 100% para um tratamento ser efetivo, 30% é a confiança que você tem em você. Os outros 30% é a confiança que você tem em Deus. Os outros 30%, fechando 90%,
é a confiança que você tem no médico. E os outros 10% pode ser o efeito do remédio. Né? Por isso que você até mencionou a questão de que determinadas pessoas, em relação a enfermidades na área oncológica, acabam, né, tendo uma resposta diferenciada em relação a outras. Né? É muito interessante. Tem mais alguém, Ricardo? Uhum. Não. Não? Então vamos lá. Continua Leon Denis dizendo: graças a uma combinação íntima dos bons fluidos, hauridos no reservatório sem limites da natureza e com a assistência dos espíritos invisíveis, pode-se restabelecer a saúde comprometida, devolver a esperança e a energia aos desesperados. Pode-se mesmo, por um impulso regular, perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, os cépticos, os maus, abalar sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência temível da qual servimos-nos a torto e a direito, que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Essa observação do Leon Denis, não sei se vocês concordam nesse parágrafo, mas ela tem ela tem uma importância gigantesca. Por quê? Quando o bem é o que existe de fato, o mal é a ignorância da criatura, é a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. Ora, se a criação divina é apenas o bem, porque se o mal existisse de fato, teria que ser criação divina. Quando um pensamento bom é emitido, há uma relação direta com o universo, uma verdadeira integração com o universo num pensamento positivo, que é o que ele está dizendo aqui, podendo alterar, abalar a obstinação de gente que tem realmente problema sério no que diz respeito à administração, etc. O grande problema é que, se o sujeito está indo numa linha, um grupo dá sustentação para, por vezes, os absurdos mantidos por aquele grupo que os representa, fortalecendo-os nos absurdos. E os absurdos são aumentados, né, exponencialmente por esse favorecimento. E aí não é de espírito desencarnado, é de quem está encarnado fazendo um joguinho, né, por vezes vibrando contra para que dê errado, e quando dá errado, quem paga a conta é quem vibrou contra, inclusive. Enfim, veja que a importância do pensar bem, né? A importância, aliás, do ensinamento de Jesus, né? Vigiai e orai. É fundamental, que é o que ele está colocando aqui. É possível atenuar ódio de pessoas que estejam mantendo esta energia, né, odienta. É possível abalar criaturas obstinadas, e, por vezes, criaturas obstinadas no desequilíbrio. É impressionante. E ele termina aqui: fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Esse parágrafo é muito importante. Relendo aqui o final: eis uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência temível da qual servimos-nos a torto e a direito, e que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. É o que o Ayrton estava dizendo, né? Só vai mudar quando a tropa aqui, os 51%, tiver mudado. A pergunta é: quantas pandemias nós vamos precisar ainda? Não é? Isso é sério. Quantas pandemias nós vamos precisar ainda? Né? Deus não nos manda. Quantas nós vamos promover ainda? Seja de que maneira for. Né? Se é promovido assim, aí vem os grupos. Não? É promovido em laboratório? É zoonose? É isso? É aquilo? Não importa. O que a gente vai precisar arrumar ainda de confusão para nós, para
entendemos a nossa realidade, que é, no final das contas, nós conosco mesmo. Tem mais alguém, não? Confusão para arrumar a casa. Quanto tempo vai precisar para arrumar a casa? Bom, o Leon Denis continua. A vontade, exercendo-se fluidificamente, desafia qualquer fiscalização, qualquer inquisição. Opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos, penetra em todos os meios, mas para fazê-la produzir todos os seus efeitos, é preciso uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que nada cansa. Assim como a gota d'água cava lentamente a pedra mais dura, um pensamento incessante e generoso acaba por insinuar-se no espírito mais refratário. Se a vontade isolada pode muito para o bem geral, o que não se poderia esperar de uma associação de pensamentos elevados, de um agrupamento de todas as vontades livres. As forças intelectuais, hoje divergentes, olha que interessante, né? Está lá, século XX. As forças intelectuais, hoje divergentes, esterilizam-se e anulam-se reciprocamente. Daí vem a perturbação e a incoerência das ideias modernas. Mas desde que o espírito humano, reconhecendo o seu poder, agrupe as vontades esparsas num feixe comum para fazê-los convergir para o bem, o belo, o verdadeiro, nesse dia a humanidade avançará audaciosamente para os cumes eternos e a face do mundo será renovada. É interessante, né? Que parece que ele está falando para ocorrências do nosso tempo de existência aqui no planeta, não? Que são ocorrências contemporâneas. É incrível isso. Parece que ele estava fazendo, não era só um problema lá, mas fazendo previsões do que ficam se anulando, né? O grupo A contra o grupo B utilizam de forças que acabam por si só se anulando e, efetivamente, perde-se a oportunidade de construir para ambos os grupos. Enfim. Agora a gente chega lá. Vamos, então, se alguém quiser fazer o comentário antes, nós vamos entrar no capítulo 33º, A Vida no Espaço. Tem algum comentário a respeito ainda do assunto tratado? Não? Então, vamos lá. A Vida no Espaço, 33º capítulo, Leon Denis inicia da seguinte forma. Segundo algumas doutrinas religiosas, a Terra é o centro do universo e o céu arredonda-se como a abóbora acima de nós. É na sua parte superior, dizem, que se assenta a morada dos bem-aventurados, e o inferno, a habitação dos réprobos, prolonga suas sombrias galerias nas entranhas do próprio globo. Isso porque ele não pegou a galera que está dizendo que a Terra é plana. O inferno fica onde? Todo mundo fica pendurado embaixo. Porque deve ser todo mundo morcego, não para ficar pendurado embaixo da Terra que é plana. Não, a ciência moderna. Uma lasanha, né? Deve ser uma lasanha. Pois é. A ciência moderna, de acordo com o ensino dos espíritos, mostrando-nos o universo semeado de inumeráveis mundos habitados, trouxe um golpe mortal a essas teorias. O céu está em toda parte. Em toda parte, o incomensurável, o insondável, o infinito. Em toda parte, um formigamento de sóis e de esferas, entre as quais nossa Terra é apenas uma ínfima unidade. No meio dos espaços, não há mais moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres são, quanto mais puras. Percorrem a imensidão e vão onde as levam suas afinidades e suas simpatias. Os espíritos inferiores, entorpecidos pela densidade de seus fluidos, ficam como que pregados ao mundo onde viveram, circulando na sua atmosfera ou misturando-se aos humanos. As alegrias e as percepções do espírito não resultam do meio que ocupa, mas do seu estudo pessoal e dos seus progressos realizados. O espírito atrasado, com o perispírito opaco e envolto em sombras,
pode encontrar-se com a alma radiosa, cuja forma sutil presta-se às sensações mais delicadas, às vibrações mais extensas. Cada um traz em si sua glória ou sua miséria. A condição dos espíritos na vida dele em túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da sua faculdade de sentir e de perceber, que é proporcional ao seu grau de adiantamento. Aqui mesmo na Terra, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura intelectual. As obras literárias e artísticas, as belezas da civilização, as mais altas concepções do gênio humano permanecem incompreensíveis para o homem selvagem e mesmo para muitos dos nossos concidadãos. Assim, os espíritos de ordem inferior, como cegos no meio da natureza ensolarada ou surdos num concerto, ficam indiferentes e insensíveis diante das maravilhas do infinito. Esses espíritos, envolvidos em fluidos espessos, submetem-se a leis da gravidade e são atraídos para a matéria. Sob a influência de seus apetites grosseiros, as moléculas de seus corpos fluídicos fecham-se às percepções exteriores e os tornam escravos das mesmas forças naturais que governam a humanidade. Não se deveria insistir muito nesse fato, que é o fundamento da ordem da justiça universais. As almas agrupam-se e se dispõem no espaço segundo o grau de pureza de seu invólucro. O lugar que ocupa está em relação direta com sua constituição fluídica, que é a sua própria obra, a resultante de seu passado e de todos os seus trabalhos. Ela é que determina sua situação. É nela que se encontra sua recompensa ou sua dor, enquanto que a alma depurada percorre a vasta e radiosa amplidão. Demora-se à vontade nos mundos e quase não vê limites para o seu progresso. O espírito impuro não pode afastar-se das vizinhanças dos mundos materiais. Interessante que ele fala aqui já a respeito da própria gravidade atuando no perispírito, e é por isso que não precisa nem desencarnar para fazer a constatação do que o Leon Denis está dizendo aqui. No processo do sono natural, ou mesmo magnético, o indivíduo se desloca do corpo físico e o efeito gravitacional vai atuar nele, permitindo que, dependendo da sua condição de peso específico do perispírito, isso não tem nada a ver com o peso corpóreo, ele possa ir, por exemplo, visitar cidades na dimensão espiritual paralela. Ou fica ali do lado do corpinho, esperando que toda a função fisiológica ocorra, né, para que ele retome de maneira automática, sem ter noção do que está acontecendo, a questão do seu estado de vigília para iniciar o dia seguinte da mesma maneira que terminou o dia anterior. É interessante notar. Muitas das vezes até sai, Humberto, um pouco dos limites do corpo, né? Da superfície do corpo, porque encontra os companheiros espirituais que carregam ele na raça para uma noitada, assim, né? Quando eu nem volta quis no outro entrar dia, nesse tá assim, detalhe. nem parece que eu dormi, que horror, tô acabado. Pois é a festa da noite. Não, se der brecha, vai embora. É tão interessante, no mundo maior, o André Luiz traz a informação de que na família, os dois desencarnados de uma família, claro, todo mundo no mesmo estágio, né? Eles ficavam na casa dos familiares, aos quais, na onde eles residiam, vivenciando a realidade dos familiares, e na hora da alimentação eles aspiravam, né, os vapores do alimento que era servido à mesa. Olha a beleza que, por vezes, nós sabemos de uma maneira não necessariamente consciente, né? Muitas pessoas têm o hábito da prece ao se alimentar. A beleza do ato em si não só favorece a questão da proteção, como também os fluidos emitidos no momento da prece vão envolver o alimento e beneficiam-nos não só em matéria do corpo físico, como atuam na dimensão energética nossa, ou do duplo etérico e do próprio perispírito.
Veja que hoje nós temos conhecimento, mas muita gente senta-se à mesa e tem o hábito de agradecer o alimento, etc., promovendo esse benefício para eles também. É muito, muito interessante, porque funciona de várias maneiras esse instante de prece. E Isso essa era condição... no Brasil. Quando chega aqui na América, o fast food não dá tempo. Você come no carro mesmo, come, nem lembra às vezes, né? Nem dá tempo. Aí, entre esses estados extremos, numerosos graus intermediários permitem aos espíritos semelhantes agruparem-se e constituírem verdadeiras sociedades celestes. A comunhão de pensamentos e de sentimentos, a identidade dos gostos, das visões, das aparições, aproximam e unem essas almas que formam grandes famílias. A vida do espírito evoluído é essencialmente ativa, embora sem fadigas. As distâncias não existem para ele. Transporta-se com a rapidez do pensamento. Seu envoltório, semelhante a um vapor tênue, adquiriu uma tal sutileza que se torna invisível aos espíritos inferiores. Ele vê, ouve, sente, percebe, não mais através dos órgãos materiais que se interpõem entre a natureza e nós, e interceptam a passagem da maior parte das sensações, mas diretamente, sem intermediário, através de todas as partes de seu ser. Suas percepções são também mais precisas e em maior número do que as nossas. O espírito elevado nada, de alguma maneira, no meio de um oceano de sensações deliciosas. Quadros que mudam, desenrolam-se à sua vista, harmonias suaves embalam-no e encantam-no. Para ele, as cores são perfumes, os perfumes são sons. Mas, por mais delicadas que possam ser suas impressões, pode delas subtrair-se e recolher-se à vontade, envolvendo-se com um véu fluídico, isolando-se no seio dos espaços. Olha aqui como tem vantagem ser espírito elevado, né? O espírito evoluído está liberto de todas as necessidades corporais. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Partindo da terra, deixa para sempre os cuidados vãos, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência nesse mundo. Os espíritos inferiores levam consigo, além do túmulo, seus hábitos, suas necessidades, suas preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam para participar da vida dos humanos, misturar-se às suas lutas, seus trabalhos, seus prazeres, suas paixões, seus apetites, sempre despertos, superexcitados pelo contato contínuo com a humanidade, acabrunham-nos e a impossibilidade de satisfazê-los torna-se para eles uma causa de tortura. Os espíritos não têm necessidade da palavra para se compreenderem. Cada pensamento, refletindo-se no perispírito como uma imagem no espelho, trocam suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. O espírito elevado pode ler no cérebro do homem e desvendar seus mais secretos planos. Nada lhe fica oculto. Perscruta todos os mistérios da natureza e pode explorar à sua vontade as entranhas do globo, o fundo dos oceanos, neles considerar as ruínas das civilizações desaparecidas. Atravessa os corpos mais densos e vê abrir-se diante de si os domínios impenetráveis do pensamento humano. Esse é o espírito elevado, né? Porque por isso que é interessante notar que alguns agrupamentos espíritas, a gente já comentou isso há muito tempo atrás aqui, já foi até motivo de debate nosso. Não aceitam, por exemplo, as informações, as obras de André Luiz e parte das obras de Emmanuel, quando se referem às questões de cidades espirituais, estruturas, etc., etc., etc. Considerando que muito antes do Espiritismo essas informações já estavam no planeta, e tem características universais que não são necessariamente de espíritas, mas de espíritos, porque se for depender de espíritas, nós não vamos ter nunca uma condição de universalidade, porque não tem espírita suficiente para fazer com que isso ocorra. O ponto é, nós temos com Swedenborg, por exemplo, toda a estrutura de um André Luiz, descrita por ele.
E temos aqui em Leon Denis, aqui o Chico não tinha nascido ainda, então logo a obra de a André Luiz está para mais de quase de 50 anos, praticamente, né? 40, 50 anos depois de Leon Denis, dizendo exatamente as mesmas coisas que nós encontramos nas obras de André Luiz e de outros, né? Não precisa só ficar no André Luiz ou na mediunidade de Chico Xavier, de outros médiuns, inclusive. É impressionante como esses aspectos não são observados, né? Só são observados o interesse de determinadas criaturas, quando, na realidade, nós estamos vendo aqui o Leon Denis, no capítulo que acabamos de finalizar, descrever, discorrer a respeito da condição, da relação do espírito, seja o espírito evoluído, e dos espíritos que ainda têm a necessidade completa de viver uma realidade que era a do corpo físico. Ronaldo. Ou seja, é uma fria ser espírito inferior, hein? Ronaldo. Totalmente. A começar do túmulo. A começar do túmulo. Humberto, tudo que nós lemos aqui, esse capítulo, me lembra muito do livro da mãe do Chico, Cartas de uma Morta. As descrições que ela fazia, com os mínimos detalhes dos planetas e tudo, me lembra muito, muito mesmo, tudo aquilo que ela falou naquele livro. E ela não descreve gente reencarnada com a condição corpórea nossa, né? Mas Exatamente. dimensões de planetas, onde, por isso que quando lá o Bernard Palissy, na Revista Espírita, vai tratar de uma das dimensões de Júpiter com Kardec, através da mediunidade de Sardou, ele vai explanar não a pessoas que vivam no solo de Júpiter, mas numa das dimensões, aí ele vai falar lá do Mozart, etc., até vai trazer o desenho da casa do Mozart, e entre outras coisas mais. Ele não está falando de corpos que têm uma consistência para se viver materialmente, mas a vida ainda é material na dimensão paralela. Engraçado, né, cara, que isso está na Revista Espírita. Aí dizer que o André Luiz está trazendo coisa que não tem caráter universal e não tem ligação com a própria codificação, é querer se limitar muito. Exatamente. Adriano. Agora que eu acho que... Oi. Não, só para tirar uma dúvida, é porque, embora o espírito inferior, a gente está falando aí com a gelada, ele ficar lá nesse estado inferior, né? Mas, pelo que eu entendo, ele também tem a condição de reverter esse quadro, né? De ter um despertar, ainda mesmo no âmbito espiritual, na erraticidade, para evoluir. É isso mesmo? Ele pode fazer... Porque não seria. Porque não seria. Eu estou acompanhando um caso de que foi feito um trabalho, está todo mundo desencarnado, e tem um problema sério entre dois espíritos, mas um deles começou um trabalho de reformulação da vida antes de partir para o plano espiritual. Quando parte para o plano espiritual, o que seria melhor fazer, né? Separa os dois ou faz o seguinte: naquele que tem um nível ainda de ignorância muito acentuado, age-se no perispírito dele na mesma condição de promover o esquecimento de determinado período da sua existência física até determinado período na dimensão espiritual. E aquele que tem consciência se aproxima e começa a ver um relacionamento de verdadeiramente assistencial. Eu tive um amigo que desencarnou
Se hoje ele estivesse reencarnado, ele teria a mesma faixa etária minha. Ele desencarnou aos 34 anos num acidente de automóvel, algo assim absurdo, né? A ocorrência por si só. Ele ia visitar a sua mãe numa cidade do interior do Paraná e, ao fazer uma curva, tinham 2 caminhões de frente em pista de mão única. Ele colocou o carro para o acostamento e o sujeito que estava irregular com o caminhão fez a mesma coisa. Bom, conclusão, ele desencarnou. O grande trauma da mãe dele, como não, né? Mãe, ponto. Era, apesar dela ser espírita, era que o filho tivesse os traumas da ocorrência, que foi, sem sombra de dúvida, algo muito chocante, né? Pela velocidade que estava imprimindo o caminhão, o carro dele, foi um impacto direto. O ponto central da dor dela, ela conseguia assimilar relativamente bem, dentro do possível, a condição do desencarne, né? Ser espírita desde jovem, etc., mas os aspectos da forma como tinha acontecido. E numa mensagem dada pelo Chico para ela, ele disse, tranquilizando a mãe, na realidade, existem recursos na dimensão espiritual, onde eu me encontro, aonde, pura e simplesmente, a minha recordação termina na viagem que eu fazia para visitá-la. Ponto. Despertei numa instituição, sendo atendido, e aquele período traumático, por uma questão de merecimento, existem recursos que ele não explicou, se era medicamentoso, que tipo de recurso era, que, aliás, é o que se procura desenvolver nos laboratórios americanos, dado a quantidade de pessoas com traumas de guerra, de soldados, etc., para apagar exatamente aquela parte traumática no indivíduo, e é o que não se conseguiu até hoje, né, de fazer um processo limitador. Mas na dimensão espiritual, isso já faz 31 anos atrás, que ele deu essa mensagem, dizendo que aquele período havia simplesmente sido suprimido. Ele se lembrava, pura e simplesmente, agradavelmente, do trajeto, e depois a assistência na dimensão espiritual, na instituição em que ele se encontrava. Olha a beleza do que é promovido, né? já usando aí o questionamento do Adriano, né? Sim, é possível o indivíduo tomar atitudes até na dimensão espiritual para a sua melhoria? Sim, desde que ele se conscientize em pequeno grau e comece a colocar foco no que pretende. Isso foi André Luiz, não foi, Humberto? André Luiz foi isso. Foi qual? André Luiz. Sim, exatamente. A história do André Luiz, ele chega lá e toda a transformação dele se dá na dimensão espiritual, considerando que o André Luiz já era um espírito com um nível de compreensão, de entendimento e de conscientização relativamente alto. Até porque ele até se sabia desencarnado, desde o primeiro capítulo do Nosso Lar. Mas, tudo bem, é completamente possível. Não é o corpo que faz a diferença em relação ao desejo, à vontade, né, de se modificar. É o momento em que nós temos um start, e aí, consciencial, evidentemente, e aí resolvemos botar foco naquilo. Ponto. A coisa começa a tomar um outro rumo. Porque eu penso assim, é isso pelo menos que se espera, porque ele mudando significa que ele está em busca do processo evolutivo dele, né? Mas ele esteja ele onde estiver. André Luiz teve um momento em que lá antes de chegar ao nosso lar, no umbral, na parte umbral, ele, com as reflexões dele, lógico, com a ajuda, né, da Mãe Poderosa, todos os espíritos que estavam envolvidos no resgate dele, mas ele vai reflexionando sobre a vida dele,
o que ele fez durante a vida, que pode ter levado ele àquele estado e de ouvir os espíritos gritando, suicida. Ele diz, ué, suicida? Eu não me suicidei? Então, essa reflexão dele é que leva a um momento em que ele vê que realmente a parte religiosa foi o que ele menos deu atenção e ele já estava cansado daquilo. O espírito precisa se esgotar as forças, de não aguentar mais estar naquele estado. Aí, quando ele faz isso, não é que ele se salve ali e compreenda tudo, mas ele abre uma porta para enxergar o socorro. Foi quando o socorro vem que ele fez a oração. Quando o socorro vem, que ele grita, meu Deus, não aguento mais. Aí, quando você não aguenta mais, aí sim, você baixou a sua guarda, porque quando você vai como aqui no mundo físico, você é o dono de tudo, você sabe tudo. Aí você chega na hora, onde é que eu estou, que eu não entendo mais nada. Que nada do que eu faço dá certo, eu não conheço ninguém aqui. Quer dizer, é uma situação mesmo. Não, e quando ele está no hospital, né, que ele quer ajudar, olha, me dá licença que eu sou médico. E a enfermeira lá, ela fala para ele, não, peraí, a medicina da Terra, ela é diferente da medicina espiritual. Não, aí já dá o iPad a ele, mas olha, fica aí tomando anotação. Seu negócio agora foi limpar vômito lá, né? Foi limpar vômito. Essa é a verdade. Ele teve que ser humilde. Isso aí que foi a beleza dele. Olha, eu realmente, aquilo que eu sabia na Terra, aqui não está me ajudando muito. Eu vou ter que começar de baixo. Por isso que hoje, quando a gente falou sobre Jesus, o médico do espírito, diferente do médico do corpo. O médico do corpo é muito pouco. Ah, sim. Chega no mundo espiritual se achando, e aí? Vai fazer o quê? Cadê as filhas? Cadê a matéria para auxiliar? Eu estou achando muito legal. Isso não é a primeira vez que acontece. Eu não li nada desse capítulo de hoje. Eu não li. E o nosso estudo hoje, Humberto, o collab que nós fizemos, ficou muito legal. Foi exatamente sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Né? Então, achei muito interessante. Vontade, muito. Você vê também, Humberto, que tem os médiuns, né, que faziam suas cirurgias espirituais até então, usando o bisturi para cortar. Isso é falta de conhecimento do espírito, do poder do pensamento, que o fluido pode ser inoculado independente de você abrir o corpo da pessoa, entendeu? Então... É que nem você lembrou bem, Maria, me lembrei de uma passagem, o cidadão fazendo uma palestra sobre o Evangelho no Lar, aí ele recomendava que se você usasse uma jarra de água, que você colocasse um pires em cima, porque dessa maneira o espírito obsessor não ia conseguir jogar fluidos desequilibrados, né? Porque ele não ia conseguir levantar o pires para jogar lá dentro. Não, eu lembro o centro espírita que fazia tratamento espiritual, à base de passes e tudo, você levava a garrafinha de água e deixava aberta em cima da mesa. Porque senão não entra o fluido. Cambura aqui em Miami era assim, que eu dizia, para que essas garrafas tudo abertas? Que eu via lá. Aí, se não, para poder, doutor Bezerra, botar facilitar o trabalho. Tenha paciência, rapaz. Mas a nossa grande esperança é que não pense mais dessa maneira. Né? Essa é a grande esperança que nós temos. É muito legal. Enfim. Meu povo, o contato de Arigó com Chico disse justamente a ele que estava faltando evangelização. Nem o espírito era evangelizado, nem o médium. Então, ele era frio no tratamento dele com os doentes. Né? Você vai morrer, não vou lhe tratar, não, que nem precisa. Tá? Semana que vem você não está mais aqui. Era desse jeito, assim, né? E Chico aí foi que amenizou ele, que, graças a Deus, ficou. Valeu a pena. Não, porque tinha que o Frites dele é o Frites do outro lado, do João de Deus. Era o Frites, e dizia na lata. Você vê que o espírito, tudo bem, ele tem lá as noções dele de transmitir o fluido, mas é muito pouco. Ele não tem generosidade, ele não purifica aquilo.
É a mesma coisa, você dá um remédio que é amargo, que corta a garganta do cara, ele fica bom da barriga e a garganta ferida. Não adianta. É. Mas são coisas que às vezes são os extremos, né? Um tem o bisturi que abre o cara, o peito do cara, não tem a dor, não tem aquela coisa toda. E atualmente nós temos alguns médiuns que fazem a operação espiritual e colocam um durex na pessoa. Para quê? Aí fala, quando o durex cair, o seu tratamento está terminado. Não existe isso mais, não. Não existe mais isso. Não é possível. Eu vi outro dia. Ave Maria. O Humberto sabe de que eu estou falando. Deus me livre, alguém me bota na mira. O Camura, eu só fui lá para testar mesmo, porque o pessoal insistiu muito. E quando eu olhei para as mãos dele, que vi aquela unha pontuda, eu digo, menina, é isso que ele passa. E deixa a cicatrizinha na pessoa. Ainda mais a pessoa mais branca assim, ele passava aquela unha pontuda, e mim ele disse que era coluna, eu disse, não, é meu coração que eu estou problema. Ele disse, né, na coluna, e lá passou o gás, mas é uma coisa assim, que aí você vai vendo, mas é a evolução das coisas, né? As coisas têm que evoluir. Por isso que hoje em dia, você ir num lugar, porque bota o durex, eu já nem entro lá. Porque não precisa, ele já tem que saber. Mas eu vou te falar, eu vi uma pessoa, um médico, com um deslocamento de rotina, que seriam precisas... Retina, desculpa. De retina. O que eu falei? Rotina. Não, retina. Deslocamento de retina, e seriam precisos 4 cirurgias para ele. O cara era médico. O cara passou por isso e voltou ao normal. Quem? O médium que disse que ele precisava de 4? Não, o médico... o oftalmologista. Sim, aí ele vai lá e faz a cirurgia. Tá, mas ele foi nesse médium, fez a cirurgia espiritual e ele ficou curado em uma. Isso aí eu vi, entendeu? E ele deu um testemunho dele. Mas botou o durex no cara. Vamos ver daqui a pouco. Não tem procura. Mas o que aconteceu, aconteceu. Isso aí... Sim, mas vai ver que a tua fé te curou. Mas aí a fé, como não é muita, pode ser que aí vinha depois a mesma doença, entendeu? E aqueles do tempo de Jesus que não se reformavam intimamente. Sim. Então, mas hoje em dia não dá mais para a gente, assim, eu acho que nem o médium, a não ser que seja pessoas muito humildes, de um lugar que não tenha um recurso de você. Mas hoje em dia tem internet em todos os lugares, tem bibliotecas livres na internet para você pesquisar. Antigamente não, se não tivesse um livro para estudar, para ler, né?